Então, assim, pensa muito bem o que você está fazendo com a comunicação da sua empresa. É na mão de certas pessoas ou é na mão de outros tipos de pessoas? Pensa muito bem nisso. Fala, fala! Estamos de volta com Boca do Funil. E nesse episódio a gente vai falar com ele, o nosso líder do audiovisual aqui na Nambu. Com vocês, Vitor Toyonaga. Obrigado pelo convite aí, estamos sempre disponíveis, pessoal. É isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do audiovisual, né? Vídeo no marketing financeiro, produção audiovisual como um todo, tá? Recentemente a gente esteve na Expert também produzindo alguns clientes, fazendo a cobertura do evento, vídeos institucionais. Então hoje vai ser um papo bem bacana e bem amplo sobre a área do audiovisual, tá? E para começar, Vitão, vamos lá. Cara, conta um pouco sobre a sua história, quem que é o Vitor, da onde que o Vitor vem, qual que foi a sua trajetória profissional desde lá de trás até chegar aqui na Nambu. Conta um pouquinho pra gente. Bacana. Bom, minha trajetória é meio tortuosa, né? Que eu comecei como professor de Kung Fu. Tô até hoje no meu primeiro emprego, ainda continuo dando aula. Sou formado em Educação Física na USP, mas em paralelo ao Kung Fu eu sempre trabalhei com música. E eu quis aprender um pouco mais de áudio, e como a banda estava despontando, eu vi que precisava trabalhar com vídeo, e comecei a estudar, logicamente, e estudando vídeo eu percebi que precisava também entender sobre fotografia. Sim. E nisso uma coisa foi puxando a outra, né? E logo depois acabei me focando mais nisso, né? Era sempre meu plano B, eu fazia isso aos finais de semana quando dava tempo e tal, mas acabou virando o plano A hoje, né? Bom, no meio corporativo acabei entrando numa empresa focada, né, em relações com investidores. Isso foi uma grande porta para mim, porque nisso eu conheci o streaming, que já era outra técnica. Na época era muito, muito recente, as pessoas mal sabiam que era YouTube ainda na época, né? E ainda mais pensando que era live streaming, né? Uma transmissão ao vivo pela internet. Então a empresa ela tinha uma plataforma própria, a gente trabalhava fazendo transmissões de reuniões assim de negócios, e o grau de responsabilidade lá era muito alto, né? Apesar do trabalho ser simples, entre aspas, né? E nisso acabou trazendo muito conhecimento para mim. E depois acabei vindo para cá. E como que você está se sentindo desde quando você veio para cá, cara? Você acha que aqui é o lugar onde você consegue colocar a sua criatividade para fora, onde você consegue potencializar o que você já veio aprendendo com o tempo? Como que você enxerga a sua atuação hoje na Nambu? Então, falando do meio corporativo, assim, no audiovisual, assim, para quem é muito criativo, às vezes é um pouco frustrante, porque você não tem tanta abertura, né? Algumas coisas do corporativo é aquele roteiro e aquilo. Não, a gente não foge disso. E, em compensação, essa previsibilidade assim, ajuda muito a gente no planejamento, no briefing, gerar roteiro e tantas outras coisas dentro do serviço. Mas eu acho que dentro da Nambu aqui estou com um espectro muito aberto, assim, me abriu um leque muito grande de poder, né, atuar no corporativo, ainda mais no mercado financeiro, como é o foco hoje da Nambu, né? Sim. E nisso poder entrar com audiovisual de uma forma mais certeira. Que eu entendo assim que corporativo, não digo corporativo, mas pensando no mercado financeiro como um todo, né? Eu enxergo que ele é um pouco deficiente nisso, né? E querendo ou não, o audiovisual é aquela primeira porta de entrada do teu cliente, né? Ele vai te ver no institucional, ele vai te ver na rede social através de foto e vídeo. Perfeito. E isso é o primeiro impacto que ele vai ter assim da sua competência, do que você pode entregar. Então isso eu enxergo, né, o audiovisual extremamente estratégico para o mercado financeiro. Totalmente. Acho que não só para o mercado financeiro, né? Eu creio que para qualquer empresa hoje, na era de redes sociais, o audiovisual ele é muito importante. Porque assim, a gente vê muita empresa que é uma empresa séria, uma empresa que consegue oferecer seus serviços, que consegue entregar resultado, só que querendo ou não, acaba ficando muito dentro de casa, ou então só com os clientes que conhecem ela, né? E aí o audiovisual eu enxergo muito que é essa porta de entrada que você disse, né? É através do audiovisual, de um vídeo bem bacana, de um áudio bem bacana, que você passa a conhecer a empresa muito mais Com do que o que certeza. ela é. Ela consegue expor mais do que ela é através de uma produção desse tipo, né? E outro ponto assim que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? É a escala.
por exemplo, né, um outdoor, um panfleto, né, quantas pessoas vai atingir? Sim. 1.000 pessoas, 7.000 pessoas, 10.000? É limitado, né? Exato. Agora, quando você coloca na internet, você tem o mundo inteiro à sua disposição. Sim. Então, esse fator da escala é extremamente importante e nem sempre leva em consideração. Você pega empresas de pequeno porte, quando elas conseguem fazer uma rede social, todo o marketing digital dela bem feito, como a própria Nambu tenta trabalhar, é absurda essa diferença, quanto ela consegue vender, ela consegue trazer o branding dela perto dos seus clientes e tantas Sim. outras coisas. Sim. Tá, e voltando um pouquinho, você comentou que começou ali com Kung Fu, produzindo música e tudo mais. Você consegue ver uma conexão entre o que você fazia lá atrás, que ainda continua fazendo, né, Uhum. com o mercado financeiro? Você consegue ver uma conexão entre o Kung Fu, a música e o mercado financeiro? Ah, sim, total. O grande ponto, assim, pensando na arte marcial e conexão com o mercado corporativo, né? Eu acho que a coisa toda disciplina, de resiliência e também em busca assim do alto grau de responsabilidade que a gente tem atrelado, isso aí tem total conexão. Eu vejo assim muito forte. Pensando na música também, né? Pô, quando a gente vai fazer uma produção de áudio, produção de música, um álbum, atenção aos detalhes, é muito alto o nível de exigência que a gente tem, né? Então, se você associa tudo isso, só dá uma qualidade, uma entrega excelente, né? Sim, é que nem o pessoal deve estar se perguntando, pô, mas o que tem a ver o Kung Fu com o mercado financeiro, né? A música com o mercado financeiro. Acho que vai muito desse viés que você falou, né? Trazendo do Kung Fu essa parte da própria disciplina, né? De coisas que você se desenvolve internamente contigo, que te ajuda a desenvolver o seu trabalho independente Sim, da área que você tá. E trabalhar com música também vai te refinando, né? Vai fazendo você conseguir ouvir coisas que outras pessoas sim, não sim. ouvem, né? Tanto é que a gente fica aqui, a gente faz algumas produções aqui junto. Aí eu subo, eu tô aqui conversando com o Vitão tá passando um áudio. Ah, pra mim passa direto. Fala, não, peraí, tô ouvindo, tem um negócio aqui, tem um chiadinho Uhum. aqui. Cara, isso daí é muito treino, né? Com essas Sim, outras áreas que sim. você também trabalha. Exatamente. Eu falo que eu ouço muito bem, não é porque eu tenho dom, mas porque eu treinei muito para isso. Mesma coisa. E um outro ponto assim muito interessante que eu vejo cada vez mais, principalmente postagem de LinkedIn, o pessoal mostrando que está treinando arte marcial, né? Muitas vezes é esse level, cara, porque ele Sim, enxergou que, por exemplo, é muito comum aqui no Brasil o jiu-jitsu, né? sim, E é um xadrez humano, né? Que a gente brinca, né? E isso em todas as artes marciais, cada um tem a sua estratégia dentro, né? E a pessoa consegue enxergar a estratégia da luta, da arte marcial, dentro do mundo dos negócios, né? Não é à toa que um dos livros que mais lido é a Arte da Guerra, de Sun Tzu, por sim. exemplo, ou mesmo o Gorin no Sho, livro dos Cinco Anéis sobre o Musashi, também são referências muito fortes aí. Sim, e a gente tá vindo bastante nessa onda, né, de que antigamente tinha até um pouco de separativismo, né, entre profissional, estilo de vida. Hoje, na verdade, a gente vê que tá integrando tudo, que nem você disse mesmo, né, C-Levels hoje, você entra nas redes sociais dele, tem ali ele fazendo uma arte marcial, uma Corrida, natação, corrida, um musculação, esporte de maneira sim. geral, né. Eu acho que isso traz muito essas qualidades, né, que você Sim. desenvolve com o esporte, né. E tá atrelado com a disciplina, né? Porque o cara Totalmente. acorda às 4:30 da manhã para treinar, para pegar a academia vazia, Sim. para de repente correr e estar num lugar tranquilo. Então tudo isso conta. Resiliência, né? Porque querendo ou não, artes marciais, vamos dizer um pouquinho mais aqui focado, você tem que ter muita resiliência, né, cara? Porque é aquele dia, aquele negócio. Um dia você apanha, mas no outro dia também você bate, vamos se dizer. Com E certeza. o mundo corporativo é bem isso, né, cara? Tem dia que você tá a milhão ali, que você não consegue ter cabeça pra nada, tem outro dia que você já tá que nem um foguete, né? Então acho que vai bem por aí, nesses detalhes aí que ajuda a gente no dia a dia. Sim, sim. E quer ver outro ponto? Você conhece outro profissional que ouve mais não do que o músico? Sim, Entendeu? Então a resiliência do músico também, e ele tá lá em cima do trabalho dele, acredita naquilo, né? E eu exatamente. não vejo tanta diferença do empresário. Sim, exatamente. Ouve não, ouviu não a vida inteira, às vezes para conquistar um sim anos depois, que às vezes era um sim que muda a vida dele, né? Mas foi Sim, graças a esses nãos, porque os nãos ele faz a gente aprender bastante, né? não, com certeza. Quantos cases a gente pode ver de empresário de sucesso que ele falhou inúmeras vezes, milhares de vezes até chegar na fórmula certa? Exatamente, perfeito. Então, você comentou que no início da sua carreira você fez ali vídeos para casamento, vídeo para festas e tudo mais. Como que foi essa transição de sair de um público um pouco mais geral, um pouco mais amplo, e começar a trabalhar especificamente para o público do mercado financeiro? Cara, sair do mercado assim de vídeo social, ou mesmo como eu tocava muito em banda também, né?
e pegar um público de bar, assim, a diferença é muito grande, né? Porque tem uma exigência de compliance muito grande, de segurança extremamente alta, né? Então é muito comum, assim, eu ter que assinar contrato de confidencialidade. A gente lida com números muito sensíveis, e não só números sensíveis, mas com público muito sensível, Sim. muito delicado. Source level, gerência, diretoria altíssima. Então isso exige da gente, né, um comportamento já esperado, né? Não dá pra eu chegar assim, tratando o cara como se fosse meu amigo, meu vizinho, né? E pô, o cara é diretor de uma empresa gigantesca, de capital aberto. Então isso não funciona. Tem que ter um trato diferente, né? Não, com certeza. Não só com as pessoas, né? Mas principalmente com os dados. Sim, A gente não perfeito. pode sair gravando aqui, poxa, ó, tal empresa ela tá reportando tal coisa, vai comprar tal outra, porque isso aí certamente abala o mercado. E às vezes é comum eu ficar sabendo desses dados um pouquinho antes de sair, de serem publicados. Sim. Aqui na Nambu a gente trata com muita seriedade essa questão de dados, né? Não, com Sempre certeza. que a gente pega um escopo de um trabalho, a gente documenta tudo isso certinho, passa para o cliente, vê se tem alguma coisa que ele não quer que tenha na produção, que ele não quer que exponha esse tipo de dado, né? A gente tem, vou dizer que a gente tem meio que um compliance interno nosso, né? E querendo ou não, isso acaba sendo um dos diferenciais, né, cara? Porque querendo ou não, assim, se você pegar, não desmerecendo, né, jamais, mas até porque também fez parte da sua história. Mas hoje a gente dentro do mercado financeiro, uma empresa de mercado financeiro contratar, pô, o primo que faz uma festa de casamento, isso, aquilo, cara, é embaçado, né? Porque assim, você tá lidando com dados sensíveis, você tá Sim. lidando com informações sensíveis, Sim. e esse tipo de profissional que não é especializado no mercado financeiro, ele não tem essa noção de como lidar com isso, né? Então, de repente, pode sair um dado que não era para sair, uma informação que não era para sair e acaba saindo justamente por conta de você não ter um profissional que tem essa visão geral do mercado, né? Sim, sim. E a questão é você ser especialista, né? Eu não consigo fazer um vídeo de casamento como esse pessoal faz. Sim, E, exatamente. e ao mesmo tempo ao contrário. Sim. Então a gente tem que colocar cada um no seu quadrado, assim, ser muito inteligente, assim, né? Não tô falando que a pessoa não tem competência, né? Mas são abordagens diferentes. É que nem Sim. eu gosto de rock e tentar tocar samba, eu não consigo. Não vai. Tá? Por mais que eu tenha um conhecimento musical lá e vice-versa. Sim. Então tem esse ponto, né? E aí eu acho que a Nambu, é que eu vejo que a Nambu brilha também, né? Porque tem muitos especialistas profissionais de altíssimo nível que estão focados nesse mercado. Perfeito, perfeito, cara. Você trouxe esse ponto, né? Hoje na Nambu a gente tem uma equipe que é especialista em mercado financeiro, né? Desde o social media, você que está na área do audiovisual, eu que estou à frente ali da expansão, lidando com clientes, gerando novos negócios, pessoal do atendimento, os gestores. Cara, acho que de ponta a ponta aqui na Nambu, a gente tem pessoas que entendem do que estão fazendo. E isso faz total diferença no trabalho, né? Com certeza. Eu lembro há um tempo atrás que a gente tinha um rapaz que trabalhava aqui que ele tinha um certo conhecimento, mas era muito limitado. Isso atrapalhava muito na relação que a gente tinha com o próprio cliente, né? O cliente passa a mensagem e do nosso lado a gente precisa receber essa mensagem e traduzir ela para a comunicação do cliente, né? Sim. Então se a gente tem pessoas que não estão muito bem alinhadas com aquilo que estão fazendo e com o mercado que trabalham, isso acaba causando um pouco de ruído, né? Isso acaba causando um pouco de delay nas entregas, né? Uhum. Então hoje a gente conseguiu realmente amarrar a nossa equipe aqui, as coisas estão andando muito mais rápido, a gente tem, assim, refação, é muito, muito difícil de ter refação, porque passa basicamente pelo processo de sair do cliente, o atendente, o social media, até chegar na pessoa que vai produzir, bater e voltar para o cliente, a gente não tem quase nada de ajuste. A gente consegue suprir muito bem essa necessidade em relação ao entendimento do business do nosso cliente, né? Sim, sim. Você tocou num ponto interessante, né? Que a gente está falando de vários profissionais Sim. da Nambu voltados para o mercado financeiro. Exato. Né? E a gente voltando um pouco para a história do casamento, né? Poxa, você anunciar o teu convite de casamento, que é um evento grande, né? E você pensar no Investor Day, que também tem que ter um convite, né? Você vai fazer no mesmo padrão? Não vai. Não vai, não. Você tem que fazer uma diferente. comunicação do evento, assim, que é muito importante, né? Sim. Mas com certeza você precisa de profissionais diferentes Precisa. para, entre aspas, o mesmo fim, né? Exatamente, não, e é por conta do feeling mesmo, né? Porque nem eu falei, a gente não fala, não é falando mal do profissional de casamento, porque foi o que você falou. Não. O cara que faz um vídeo de casamento, cara, você não faz o mesmo trabalho Não, que ele. de forma alguma. Assim como ele também não consegue fazer o mesmo trabalho que você, Sim. né? Então, assim, até botando a boca no funil também para falar, eu acho que um dos grandes erros das empresas e das pessoas que estão à frente da questão da comunicação é em buscar preço, né? Então, assim, preço é uma coisa, valor é outra, né? O preço, de fato, ali é a conta, é a somatória, ali são os números. Só que o valor
é o que a pessoa entrega além do material. É a experiência dela de você chegar até uma empresa para fazer gravações e você já saber como que funciona todo esse esquema, passar isso para o seu cliente, ele se sentir seguro e conseguir comunicar bem a empresa dele, né? Coisa que se fosse um profissional que não é da nossa área do mercado financeiro, pô, até ele chegar, ele vai chegar na empresa, ele vai entender, pô, o que que é assessor, né? O que que é o CEO, pô, o que é algo dentro aqui do mercado financeiro? O cara vai ser muito subjetivo, vai ser muito amplo, ele não vai conseguir entender. E até ele conseguir entender todos esses pontos, cara, passou tempo. E a gente sabe que, querendo ou não, o mercado financeiro ele não espera, né? Na Nambu, tanto é que a gente tem o nosso bordão aqui é marketing para quem não tem tempo a perder, que é justamente para empresas que precisam comunicar a sua marca e não tem tempo para ficar ensinando as pessoas a como que comunicar isso para o público, né? Sim, sim, e você pega na comunicação corporativa, né? É muito comum eles falarem de ROIC, EBITDA. Tem os seus termos, né? Sim, M&A. Aí você está produzindo vídeo, você está editando. Você sabe se esses termos, esses momentos que ele fala são positivos ou negativos? Sim. Agora, São importantes? agora imagina a pessoa que está fazendo essa produção ficar pegando o telefone e ligar para o CEO da empresa. Sim. Pô, o que significa isso? O que significa aquilo? Não, mas eu não entendi. Cara, um vídeo que demoraria 2 dias para ser entregue vai demorar 1 mês. Uhum. Justamente por conta de não ter esse feeling do mercado financeiro. Então, eu vejo que, cara, não é buscar preço, é buscar valor. Sim. É buscar valor mesmo, porque querendo ou não é a imagem da sua empresa que está indo para o mercado. Você não está fazendo qualquer coisa, você não está fazendo um videozinho de TikTok brincando. Uhum. Você está falando sobre a sua empresa, você está falando sobre cuidar do patrimônio das pessoas. E quando você toca nessa questão de cuidar do patrimônio das pessoas, você tem que ter ao seu lado uma equipe que te passe em segurança do que você está falando e que os seus clientes e os seus prospects, enfim, o público que estiver te ouvindo, sinta essa segurança e pega o telefone e, pô, senti segurança nesses caras aqui, deixa eu ligar, deixa eu entender mais sobre essa empresa, né? Então vai muito além de vídeo bonito, né? Sim, sim. Tem outro ponto também, né? Você falou um ponto muito legal, né? Que é o quanto você agrega de valor naquela produção que você gerou. Sim. Tá? É muito comum, por exemplo, as bandas sertanejas fazerem uma live e entrarem milhões de pessoas. Aí a gente faz uma live de sei lá, uma conferência de resultados, né? Aí entram 100 pessoas. Sim. Tá? Mas, putz, se pensa numa divulgação de resultados, entraram 100 pessoas, muitas vezes é um sucesso enorme. Porque se for comparar, às vezes, esses milhões de pessoas que entraram no vídeo, elas não vão retornar o investimento para aquela banda, para aquele grupo, né? Exatamente. Naquele trabalho todo, né? Mas 100 pessoas no mercado financeiro, muitas vezes elas têm um capital absurdo de alto. Exatamente. Que realmente vão dar retorno para aquela produção que a empresa fez. Então, é muito importante a gente focar e entender o nosso público e saber fazer a comunicação da maneira correta. Exatamente. Já a gente vai comentar um pouco mais sobre os cases da Nambu, tá? O que a gente já faz atualmente, de cases, de tipos de materiais audiovisual. Acho que é bacana depois a gente trazer um pouco mais sobre isso. E vem muito disso daí, né, cara? Querendo ou não, acabou que nessa época vocês foram pioneiros no que fizeram, né? Não, com certeza. A empresa que eu tava, ela começou a fazer transmissão ao vivo em 2009. Sim, poxa, nossa. negócio assim, tá certo que era só de áudio, mas mesmo assim, poxa, Exatamente. você sair de uma estrutura que hoje a gente vê como arcaica, que é o rádio, né, para uma transmissão ao vivo via streaming, que pode cair no celular, no bolso de qualquer pessoa. Sim. Entendeu? É muito diferente você ter um aparelho de rádio, que é bem mais difícil de você carregar, de você manter a energia dele, né? Poxa, o celular você consegue ter uma abertura muito maior. Versatilidade, né? Exato. E o conteúdo em vídeo, cara, basicamente, pô, você vê em qualquer lugar. Sim. Você vê através do celular, você vai ver na TV, você vai ver nesses aparelhos comuns, vamos dizer, TV, computador, celular, mas hoje em dia, com carro, você pode ver, botar na tela do carro. Sim. Então sim. o audiovisual, ele tem um poder hoje, cara, gigantesco, né? Até me veio na cabeça aqui, pô, imagina que você tá andando ali numa rodovia, enfim, numa avenida, e aí, pô, tem a tela do seu carro ali e parece um McDonald's do nada. Cara, imagina o poder disso. Você tá andando numa rodovia, aparece um McDonald's. Pô, McDonald's aqui, você já passa a ver, deixa eu parar. Então, né, pode parecer um exemplo besta, mas isso daí é o poder do audiovisual, né? Porque as pessoas, elas absorvem, além da audição, elas absorvem muito mais pela visão, né? A visão é o que dá aquele... Puxa, esse é um ponto que eu toco muito com o pessoal, né? De você poder consumir conteúdo de forma passiva. Por exemplo, né, se você tá lendo um livro,
vai ter o conteúdo lá, tal, né? Mas se você tá ouvindo um audiobook naquele conteúdo, você consegue fazer qualquer outra tarefa mais braçal, como, sei lá, desde lavar louça até você dirigir, Ao mesmo tempo. consumindo aquele conteúdo lá, indo pro trabalho, Sim, né? Sem ter essa coisa ativa de você ter que ler, parar, né? sim. Então, nisso você ganha tempo, né? Você tem uma performance melhor, né? E o Vitão, ele tinha a produtora dele, né, a Toyonaga Produções. E antes mesmo dessa produtora, você também trabalhou numa empresa muito grande na área de RI, né, em relação com investidores. Como que foi essa transição de uma empresa que você já trabalhava e estava muito bem estabelecido para sair e construir a sua própria produtora e depois ter essa transição, nessa incorporação da sua produtora com a Nambu? Como que foi esse processo para você? Ah, bacana. Eu trabalhei mais de 10 anos em duas empresas que são referência no mercado de RI, né, de relações com investidores. No caso, eu fiquei quase 2 anos assim por conta. Então nisso a gente pega o que veio, né? A gente Sim, tira para todo lado. Então eu comecei a fazer muito clipe, comecei a fazer muito documentário. Falando em documentário, um documentário que eu produzi em 2023 foi indicado como os 5 melhores do estado de São Paulo, caramba, no prêmio para governador do estado para as artes. sim, Então, poxa, só de chegar entre os top 5 do estado foi muita coisa. E a gente tinha um orçamento super pequeno, né? Que foi através de lei de incentivo da Lei Paulo Gustavo, né? Então era minúsculo. O que ficou em primeiro lugar, fiquei sabendo que foi injetado quase R$ 500 mil que a gente nossa, não tinha nem 1% disso à disposição. na E raça, é na raça, mas poxa, a gente chegou lá, né? sim, Então, com um capital muito pequeno, ainda assim a gente conseguiu o nosso espaço, né? Então, fora clipes, assim, né, de várias bandas que eu fiz, inclusive com participação de membros de bandas famosas como Pavilhão 9. Então, consegui me virar nesse meio tempo aí, né? E você até falou, né, do convite para Nambu, né? Para mim sim. nossa, foi um alívio, assim, né, em vários pontos, porque eu pude focar no que realmente é minha expertise. Porque quando você tá sozinho, cara, pô, você tem que soltar nota, você tem que fazer o briefing, você tem que gravar, você tem Você que fazer cobra o a pós. escanteio, vai para cabecear. Sim, exatamente. E aqui eu consigo ficar focado no meu negócio, no meu business, que é audiovisual. Sim, Então tem um financeiro só para pegar toda essa parte burocrática que eu odeio fazer, né? Tem você para fazer o comercial, que também é outra coisa assim que eu tenho uma certa dificuldade, apesar de eu ter um trato muito bom com muitos clientes que estão comigo poxa, há muito tempo, né? sim. Alguns mais de 10 anos e ainda continuam produzindo comigo. Mas ter uma pessoa especialista, toda abordagem, todo mecanismo no comercial, para mim faz toda a diferença. Sim, não, isso é bom mesmo, porque querendo ou não, te sobra mais tempo para focar no que Exato. você tem que focar, te sobra mais tempo para você estudar mais, né? Diferente daquele tipo de, vamos dizer, o eu urgência, né? Que no caso seria Uhum. o eu produtor ali, o eu audiovisual, vamos dizer, que é o cara que ele tem que atender, ele tem que produzir. Cara, e isso afeta na entrega final, né? Afeta porque, querendo ou não, ali o cara vai ter. Ele não tem tanto tempo para produzir, né? Então, assim, a chance de um atraso ela é maior, enfim, né? Tudo isso por que a gente está dizendo? Justamente da importância de você ter um profissional especialista no mercado financeiro e uma empresa especialista no mercado financeiro, com uma estrutura que possa te atender, né? Que vai conseguir suprir suas demandas, que vai conseguir te entregar os materiais que você necessita e os materiais que realmente vão virar o jogo, né? Os materiais que vão fazer o diferencial Sim, sim. na sua comunicação, né? E um ponto interessante, você falou de urgência, né? Sim, Uma das formas que as pessoas que trabalham sozinhas, são agência inteira, né? Eles começam a empregar muito inteligência artificial. sim. Nos processos e tudo mais, né? Exatamente, desde você fazer o prospect, você fazer todo o funil de venda, conversar, o primeiro contato lá com o cliente, poxa, só nisso aqui a gente já falou de 3 posições diferentes, né? Exatamente. Aí você colocando uma IA no meio do caminho, será que realmente vai agradar o teu cliente? Será que vai sentir confiança no teu trabalho? Porque infelizmente é um jeito que ele vai ter de suprir toda a demanda. Sim, exatamente, exatamente. Acho que assim, a IA, não é que a gente está falando mal da IA aqui, Não, né? não, não, de A forma IA, alguma. ela faz, tanto a gente já vai entrar nesse tipo de tema também, mas é mais em relação à humanização da sua marca, né? É da proximidade que você tem com o seu cliente, na verdade, e do teu cliente poder ligar para você, poder falar contigo, poder te explicar o que ele está precisando, as demandas dele, né? E você ter um entendimento maior do que
pelo que eu entendi o que você falou, em vez de ter um atendimento via IA, que é uma coisa mais robotizada. Então imagina que o cara precisa falar contigo para te explicar as coisas, para falar contigo, para poder entender mais, para você poder absorver sobre o negócio dele, e você tá tratando com um robô. Sim, sim. Né? Pode parecer besta, mas assim, a gente que tá aqui no dia a dia da Nambu, a gente recebe muitos feedbacks justamente dessa questão da humanização da marca. Pô, preciso falar com o cara para ele entender minha demanda, preciso que ele entenda o que eu quero comunicar. Cara, eu sou o cara que vou e falo com o cliente. Pô, preciso que você venha no meu escritório, eu vou lá no escritório da pessoa. Se precisar também, coloco o Vitão em call, levo ele para a gente fazer visita nas empresas. Então, a estrutura que a gente tem hoje aqui é justamente para poder deixar o nosso cliente tranquilo. Ele sabe, pô, peraí, eu tô com os caras que sabem o que estão fazendo. Né? Não, com certeza. E, de novo, né, a gente não julga de forma alguma a pessoa tentando escalar o trabalho dela via IA, né? Mas é que o ponto, desculpa, Vitão, mas é que o ponto é justamente o tamanho das empresas que a gente está falando. A gente não está falando de um barzinho de esquina, cara. Claro, claro. A gente está falando de empresas que lidam com patrimônios. Sim, então, assim, na minha opinião, não faz sentido nenhum uma empresa de um porte desse, cara, contratar um profissional que não é da área. Ou então um profissional que não vai conseguir suprir a demanda. Por quê? Por causa de preço. E às vezes, cara, se você for parar pra ver, sendo bem sincero hoje, qualquer urgência, o cara cobra um FII aí que tá quase aproximado de uma agência, cara. Sim, sim. Eu já conversei com um cliente, ele fala, cara, eu tô pagando 2x por esse cara aqui. Caramba, sério? Pô, cara, eu tô cobrando os mesmos 2x. Só que eu tenho aqui 5 profissionais que vão te atender, enquanto você tá só com um aí. Então essa questão de preço hoje, cara, ela cai muito por terra. Eu já não acredito muito mais em relação a preço, não. Tanto é que se você tem dúvida, você quer saber como que funcionam os nossos preços, né? Vamos se dizer, ou então você quer entender qual é o valor que a gente entrega para você, entre em contato, tem aqui embaixo, tem as nossas redes, tem o nosso contato, tem o nosso site. Entre em contato, tira a dúvida, eu mesmo que vou te atender, não é um robô, eu vou tirar suas dúvidas, vou entender mais sobre o seu business, a gente senta depois, monta um escopo de um projeto para você que faça sentido, uma coisa personalizada, só para você entender que às vezes as empresas ficam com aquele monstro na cabeça. Pô, mas uma agência? Não, a agência vai cobrar milhões. Cara, você tá por fora, as coisas mudaram muito, hoje as coisas estão muito mais flexíveis, estão muito mais smart, vamos dizer, né? O smart no que eu digo é que, assim, hoje as coisas estão tão pra frente que a gente consegue fazer uma cobrança de um FII, ou então por projeto, que ela é muito competitiva com o mercado e não vai estar nada longe do que pessoas que trabalham sozinhas cobram por aí, né? Como que você pode, como que você enxerga disso? Eu dei aqui minha opinião baseada no que eu atendo os clientes, no que eu ouço do próprio mercado. Putz, que eu penso assim, né? É muito comum, quando a empresa é muito grande, ela querer montar um estúdio dentro dentro da sede dela, né? E o que acontece depois de um tempo é muitas vezes esse estúdio fica muito ocioso. Então acontece de você estar sustentando toda uma estrutura, né? Que querendo ou não se desgasta, ela fica de tempo em tempo, ela também perde ela fica precária, né? Sim. E precisa de uma manutenção, né? não só isso, né, mas também ela fica defasada, né, tecnologicamente falando. Exatamente. Tá? Poxa, até pouco tempo atrás o Full HD era o padrão, né? Hoje em dia, se você não trabalha com 4K, você está muito atrasado. Esquece, tá fora. Tá? Isso pegando só um ponto de diferença, sim, né? Sim. E não só a estrutura, tô falando de câmera, luz e afins, né? Mas as pessoas também, né? Poxa, você tem um monte de especialista, né, que tá lá parado, lá, esperando você criar conteúdo lá, e a sua, infelizmente, né, por algum motivo não tá girando, não é benéfico para a empresa. E também para o funcionário que tá parado, né? Sim. Então, e às vezes acontece da empresa começar a inventar o que fazer lá, e é um material que mais atrapalha a marca do que reforça. Então, tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem, a estratégia tem que ser muito bem montada, né? Sim. E eu te faço um desafio, você que está assistindo. Faz uma cotação de um profissional que vai te atender hoje dentro de casa. Pô, eu preciso de um cara para fazer meus vídeos, eu preciso de uma pessoa para fazer minhas redes sociais. Faz uma cotação com eles, entre em contato com a gente e vem fazer uma cotação com a gente para você entender o que eu tô te dizendo, que não tá nada fora do que o mercado já trabalha em relação a valores, tá? Só voltando um pouco nesse ponto, né? É muito comum a pessoa querer ter o estúdio na casa dela, né, na sede dela, porque ele não tem tempo para se deslocar, ele precisa entrar, gravar e já sair, né? Sim. Não tô de forma alguma falando que isso é ruim, né? Mas tem que pensar se realmente financeiramente isso é estrategicamente correto.
E Vitão, você que tá por dentro aí, cara, tá totalmente antenado, vive, né, o audiovisual, ainda mais o audiovisual voltado para o mercado financeiro. Como que você enxerga o papel da inteligência artificial dentro desse desenvolvimento, tanto de sentar e montar um escopo com o cliente, quanto nas próprias produções, enfim, como que você hoje você utiliza a inteligência artificial nas suas produções? Ah, não, com certeza. Acho que todo mundo usa e quem não está usando está perdendo muito tempo. Né? Que eu vejo assim de mais comum dentro do audiovisual, a pessoa trabalhar o roteiro, fazer uma timeline inteira assim de como vai ser a produção de ponta a ponta. Né? Isso é a primeira coisa assim que eu enxergo, né? Mas hoje é assustador assim o quanto ele entrega assim de motion graphics, por exemplo, né? Animação, vinhetas de logo e que tem acontecido assim, que eu tenho ouvido falar assim de alguns estúdios, em vez de trabalhar vai com 5, 10 profissionais, começa a cair para metade, um terço. Sim. Tá? Então a questão não é tanto de que a IA vai roubar o seu trabalho, né? Acho que a gente vai te ajudar a produzir mais. Só que assim, também dentro desse ponto que você falou, né, que a IA, antes você tinha 5 profissionais para fazer um trabalho e hoje você consegue otimizar isso para às vezes ter um cara. Sim. Só que esse um cara ele também tem que estar preparado. Com certeza. Porque não adianta você ter qualquer cara não. falando assim, ó, toma um pacote de inteligência artificial aqui, cara, eu quero um vídeo de cinema. Não vai. Você precisa ter alguém por trás que saiba também o que tá fazendo. Mas é que a gente tá falando também de pegar qualquer produtora de qualquer nicho para fazer do mercado financeiro. Não vai funcionar. Você vai ter aquilo pelo qual você está pagando. Então, se você começar a cortar custo assim ao máximo e pegar um cara super júnior, também não vai rolar. Né? O que eu entendo assim da inteligência artificial, vamos pensar num estúdio que tinha 10 pessoas, de repente ficou com 5, essas outras 5 pessoas com certeza vão estar empregadas, fazendo outras produções. Tá? Então, e elas certamente vão estar às vezes em outros grupos fazendo muito mais do que fariam essas 10 juntas. Sim. Então o ponto é esse, a gente consegue escalar muito mais, a gente consegue performar muito melhor. Tá? Então, um motion graphics que demorava assim uma semana para fazer, com auxílio da IA, muitas vezes eu consigo fazer em 2 dias. Tá? Então esse é um ponto muito forte. Só que em contrapartida também, né, a IA ela não é a provedora de tudo. Da pátria. Não, de forma alguma. Tá? As pessoas colocam dessa forma, né? E não é. É muito comum você pegar assim, um roteiro ou qualquer coisa que você mandou a IA fazer, né, ela alucinar no meio e fazer um negócio completamente sem pé na cabeça. Todo mundo já viu isso. Sim. Então o profissional precisa estar lá, né, para poder ajustar a entrega do jeito correto. Exatamente. Porque a inteligência artificial, você vai colocar lá o que você quer e ela vai fazer, ela vai desenvolver. Só que ela não consegue ainda, né, e eu creio que não vai conseguir identificar o seu sentimento em relação àquele trabalho que você está fazendo, né? Porque às vezes que nem eu tenho reunião com um cliente que ele pede com que eu vá no escritório dele porque ele quer passar o sentimento do que ele quer para as produções dele para poder o cliente absorver aquilo que ele está passando. Sim. E isso uma IA não vai fazer. Não, de forma alguma. Não tem como. E aí que entra o diferencial humano, aí que entra o diferencial da Nambu também. Exatamente. Aproveitando aí no gancho da IA, uma coisa que a IA não consegue executar é evento. Tá? E um dos maiores cases que a gente tem aqui já na Nambu, em cima do audiovisual, é em cima de eventos. Sim. A gente fez no Rio de Janeiro a Smart Summit, a gente fez um projeto muito legal que a gente está desenvolvendo. Eu não posso dizer desenvolvendo, acho que já está pronto e mais do que... validado, né? Com certeza, e validado na prova mesmo, na prática, né? Sim. Que é o podcast itinerante, né? A gente montou lá... Se você puder explicar um pouco pro pessoal o que é o podcast itinerante, eu acho que é legal porque é uma coisa meio nova, assim, né? Sim. No mercado. Não, com certeza. Imagina você no teu evento, né? Com um monte de especialista do assunto, você com a possibilidade de pegar, assim, o cara que é referência em algum assunto extremamente relevante, né? E você fazer uma entrevista com o cara lá na hora, no meio do teu evento, né? Do teu congresso. Então, você consegue aliar, assim, né? O network, que o congresso em si, ele promove muito, né? Com você trazer a sua relevância, a sua autoridade no mercado. Então, poxa, você gera um material que vai ser reutilizado várias vezes, reforçando toda a sua marca, todo o seu brand ao longo do tempo. Então, poxa, é uma coisa que a gente tá apostando muito, não é uma estrutura difícil de se fazer, tanto que a gente foi na Expert, a gente viu muito disso também, né? Sim. Engatinhando, Sim. Mas tá acontecendo demais, e eu vejo que é um produto assim, extremamente promissor e com uma robustez assim,
que não tem igual. Tá, se você puder explicar um pouquinho para o pessoal como que funciona esse processo do podcast itinerante, acho que você trouxe a oportunidade, né? Pô, você tem um evento e ali você tem especialistas e a oportunidade de você estar conversando com esses Com especialistas certeza. dentro do seu evento, mas explica um pouco para o pessoal como que funciona esse processo do podcast itinerante. Pô, vai pessoas lá, você leva equipamentos, como que funciona desde a contratação até o fim do evento, entregas de materiais? Se você puder contar um pouquinho pro pessoal, acho que é legal. Cara, hoje a gente tem a estrutura toda extremamente móvel, super fácil de carregar, tudo com tamanho pequeno, né? A tecnologia ajuda muito nesse Sim. caso, né? Mas é que acontece muito em gravações de estúdio, de podcast. Antes gravam tudo, depois vai entrar num processo de edição, para depois fazer um tratamento, e isso aí toma muito tempo. Às vezes você gravou um episódio aqui hoje, né? Vai ser postado só dali um mês. Tá? Só vai estar pronto depois de muito tempo. E nesse sistema a gente já sai com um episódio pronto. Então você faz uma fileira de entrevistados durante todo o evento, coloca lá os entrevistadores para rodar todo... como que a gente fez a Smart Summit, né? A gente colocou um tempo de no máximo meia hora, né? E era um atrás do outro. A gente conseguiu fazer 20 entrevistas lá. Sim, sim. Cara, isso é material pra caramba, meu. Sim. Você pensar não só no podcast, no episódio inteiro, mas os cortes que você consegue depois, e com conteúdo riquíssimo. Sim, demais, demais. E outra, você tá no meio do fervo ali, né? Sim. Porque o evento, cara, é o ápice máximo ali, que Só as cabeças. só a cabeça no evento, conversando sobre temas que fazem total sentido pro seu mercado, enfim, tem muito potencial isso, né, cara? O pessoal fala de influenciador, mas a gente tá no meio de um monte de gente que realmente manda no mercado. Isso, exatamente. E aí, é até bacana você falar isso agora de influenciador, porque assim, não tem melhor influenciador no seu mercado do que os especialistas do seu mercado. Com certeza. Né? Que nem do Smart Summit mesmo, ali a gente fez 20 entrevistas, né? Então, só para vocês entenderem, a gente foi com todo o equipamento, montamos lá, colocamos cadeira, iluminação, as câmeras, cenografia, a gente montou o podcast dentro do evento. E aí a gente tinha ali uma lista que o próprio organizador do evento passou, falou, ó, eu quero que vocês entrevistem essa série de profissionais dentro daqui do nosso evento. A gente falou, beleza. Então a gente tinha slots de horários, pô, vem um cara, conversa, bate papo com ele, pô, beleza, saiu, a gente tem um intervalinho ali de 10, 15 minutos, daqui a pouco já vem outro tipo de pessoa. Então, ter um podcast, ter um estilo, né, de produção dessa dentro do seu evento, ela é legal porque você vai produzir muito material e você vai produzir muito material com especialistas. Você não vai precisar trazer um influencer de fora para poder girar o evento inteiro, né? Na verdade é o contrário, os especialistas vêm até você para conversar contigo. Exatamente. Né? Eu achei muito legal a abordagem que foi feita, porque o podcast ele virou moeda de troca pro patrocinador. Sim. Então o patrocinador mesmo ele indicava, ó, queria que você entrevistasse tal especialista aqui. Para mim é interessante. E nisso é aquilo que a gente falou no começo. Você agrega valor na tua produção e certamente isso vai te retornar de uma forma muito positiva. Sim, exatamente. Foi o que você falou, é a moeda de troca, né? O patrocinador, ele tá ali, pô, beleza, eu vou patrocinar, mas qual que é a troca que a gente vai fazer? Imagina você ter um produto desse na sua mão, onde você vai chegar no seu patrocinador e falar assim, ó, eu tenho um podcast dentro do meu evento e eu vou te entregar aqui, ó, 20 entrevistas com especialistas do mercado. Cara, para a empresa que está patrocinando, é lindo, porque é material basicamente de graça, né? Ela está fazendo essa troca, mas ela vai gerar muito material para a marca e poder depois divulgar nas suas mídias. Sim, né? sem contar as startups que a gente encontrou lá, que elas precisavam de exposição. Exatamente. Elas queriam isso. Expõe muito a marca, né, cara? Então, assim, o podcast itinerante, para você que ainda não conhece, tem aqui no nosso YouTube mesmo, vai lá, digita Advisor Talks ou Smart Summit, dá uma olhadinha no nosso canal, a gente tem bastante conteúdo sobre essa parte de podcast itinerante. Se tiver ainda continuou com dúvida, entre em contato com a gente. Pô, Ian, eu quero saber um pouco mais sobre podcast itinerante. Para você que produz evento, para você que tem eventos dentro do mercado financeiro, essa é uma solução muito boa e vai agregar muito valor ao seu evento, tá? Aproveitando ainda a ideia de case, cara, é uma coisa que tenho visto muito assim em moda, vamos falar assim, né? São os business cases. Cara, é muito inteligente assim você pegar um parceiro assim, né? Um cliente seu que você vê que é bem próximo, que você atendeu de uma forma assim espetacular e colocar ele para falar, testemunhar a favor do trabalho de vocês. Poxa, é muito inteligente a entrega e realmente dá muito resultado. E de novo, né? Poxa, é um vídeo que vai te retornar o investimento. Sim. Acho que uma das grandes dificuldades do pessoal do mercado financeiro que, pô, trabalha ali com números e telas e gráficos e tudo mais e consegue ter a coisa muito mais tangível na sua frente, é que a comunicação ela é diferente, né? Ela não trabalha... nem sempre ela trabalha com um retorno direto, né? Às vezes é muito indireto.
Às vezes é um vídeo que você faz com um cliente, com um parceiro, que não necessariamente aquele vídeo vai chegar alguém batendo na sua porta querendo investir. Cara, Mas aquele vídeo ele faz parte de uma construção da exato. imagem da sua empresa, para aquele cara ter a confiança de chegar a investir contigo, né? Esse investimento é extremamente longitudinal. Sim, Tá? O vídeo vai ficar lá por muito tempo, ele vai servir não só como histórico, documento para você, né? Mas também como um ponto de referência para você lá na frente. Para a pessoa ver, não, poxa, esse trabalho aqui é extremamente robusto, ele está aqui há 10 anos rodando. exatamente. Entendeu? Então vai trazer uma confiança muito grande para o teu cliente. Sim, Uma coisa que tem acontecido, você falou da linguagem e tudo e tal, né? Mesmo o mercado financeiro, ele tinha uma coisa extremamente sisuda, assim, com um padrão, né? E tem mudado muito com a rede social. Tá? Eu sempre trago esse dado, né? Porque em 2016 teve uma ruptura, né? Da gente deixar de consumir tudo, a maior parte da internet ser consumida em desktops para ser consumido em dispositivos móveis. Então até o jeito de você produzir o vídeo, que era essencialmente só na horizontal, começou a disputar também com o vídeo na vertical. sim. E muito do meio corporativo já está sendo feito pensando nisso, né? Apesar do meio corporativo ainda consumir muito desktop, o móvel, poxa, cara, a facilidade que você tem de acertar o teu cliente, acertar aquele teu alvo lá através de um vídeo na vertical, de 1 minutinho, tá? Só com conteúdo essencial, super rápido, dinâmico e bem produzido, poxa, não tem coisa mais certeira. Sim. Dentro disso até me veio aqui na cabeça, cara, quem fizer as mesmas coisas vão colher os mesmos resultados. Com certeza. Não adianta, a gente tá num momento hoje, exatamente. Aí você fala assim, porra, não, o mercado financeiro é super conservador e tudo mais. Cara, tá, isso aí já... Ninguém tem tempo, cara. Não tem. Você pega as divulgações de resultados mesmo, o pessoal fazia palestra de meia hora para falar dos números e tal, né? Sendo que os analistas que estavam lá, eles já tinham lido o release na véspera. Sim. Então não faz sentido falar tudo de novo, que o cara já sabe. Tá? Então, outra tendência muito forte, às vezes, de fazer um resumão de 5 minutinhos só dos números, só falar de big numbers mesmo, né? E já entrar para Q&A, né? Para pergunta e resposta, porque é realmente onde o analista ele consegue extrair aquela informação que ele queria do C-Level. Poxa, quando que você tem tempo para estar, quando você tem oportunidade de estar com a diretoria assim, numa empresa que você atende, que você está de olho em cima e oferecendo para os seus clientes também, né, como investimento, né? Totalmente. Então, poxa, faz sentido total, né? Cara, a gente falou de cases e tal, né, mas pensando um pouco aí em evento, né, uma coisa que eu vejo que é cauda longa, assim, que dificilmente vai morrer, cara, é evento híbrido. Eu comecei a falar lá atrás, né, mas, poxa, você tá lá você tá num salão de hotel, assim, fazendo um Investor Day, por exemplo, né? Ou qualquer apresentação de produto novo para clientes, para prospects e afins. Cara, você vai ter um limite de pessoas que você pode atender lá, fora o custo de você alugar aquele salão lá do hotel, comida, bebida, toda a estrutura envolvida, né? Tem um custo. Muito custoso, né? Sim. Agora, quando você faz a transmissão ao vivo desse evento, que a gente fez até um recentemente, né, que foi muito, muito legal, né, em cima de marketing de influência. Cara, se botou mais 200 pessoas dentro daquela tua sala que não cabia nem 50, entendeu? Então, poxa, a possibilidade de escala que você tem, isso porque eles não quiseram abrir a live. Sim, isso que foi uma live privada, fechada, né? Sim, entendeu? Então, esse que é o ponto, cara, você conseguir escalar, né, com um custo muito baixo no evento híbrido, poxa, é sensacional. Isso é legal para operações que tem muitos assessores espalhados pelo Brasil ou pelo mundo. Perfeito. Que às vezes precisa fazer a divulgação ou uma campanha de algum produto, alguma coisa, fala, pô, a gente precisa fazer a transmissão disso. Aí você pode falar para mim, pô, não, mas você pode fazer pelo Zoom. Cara, beleza, pelo Zoom você vai fazer uma transmissão ali, com PPT e tudo mais. Agora você tem uma estrutura de transmissão, onde você consiga estar falando com as pessoas, tanto presencialmente, com seus assessores presencialmente, e fazer essa transmissão para as pessoas ao redor do mundo, eu acho que é muito mais prático, né? E aí onde muita empresa às vezes tem dificuldade, né? Porque ela vai abrir um Zoom, cara, é ela e o PPT. Agora, se você tem uma transmissão feita de uma maneira mais profissional, ela meio que ganha mais, ela ganha garras, né? Ela ganha ali outros braços, né? Você pode ter interações no meio da live, enfim. Você que é o cara que faz isso, cara, pode falar melhor que eu. Não, outro ponto também, fora saindo um pouco de eventos, né? Treinamento. Treinamento. Poxa, você levantou um ponto muito legal. Pô, e se tiver uma assessoria que tem um monte de filiais espalhadas pelo país, né? Imagina juntar todo mundo aí num lugar só para fazer um treinamento, cara. É muito mais fácil fazer de forma remota ou híbrida. Sim.
Entendeu? Então é aí que eu vejo que a tecnologia e o meio do audiovisual pode te apoiar demais, né? Se aumentando a performance de novo, né? Com um custo muito baixo. Sim. Aí envolve, cara, gamificação, envolve um monte de coisa, porque, novamente, assim, você pode abrir seu Zoom e Sim. fazer tranquilamente. Só que a diferença é que, com uma empresa que entende do que está fazendo, você consegue expandir e maximizar os resultados disso que você está fazendo online, né? Além do padrão, do básico que as pessoas já fazem. Então, vamos trazer um ponto um pouco provocativo aqui, Vitão. Como que você enxerga as empresas que têm a sua comunicação, que trabalham do mesmo jeito há 10, 15, 20 anos? Qual é a sua opinião? Uma palavra só, Sim, vão morrer. Não, tudo que está parado tende a padecer, né? Infelizmente, né? Isso é a lei da vida, né? Mas vamos pensar um pouco, né? Qual que é o perfil hoje das pessoas que estão buscando investimento, né? Só aquela pessoa que está na base dos 40 a mais? Não. Hoje você vê gente com 20 anos entrando com patrimônio bom, sim, ou muitas vezes até antes dos 20, né? E sim, vindo numa educação financeira muito forte, exatamente. familiar. Então é muito importante a gente focar nesse público também. Porque querendo ou não, se a gente for ver futuro, né? Você vê muito mais futuro uma criança, em alguém de 18 anos do que alguém com 70 a mais. Exatamente. Mas entrando na parte de produção audiovisual, né? Pô, você vai se comunicar da mesma forma com a pessoa 50 a mais do que com alguém abaixo dos 20 anos? Não. A comunicação é completamente diferente, a linguagem é completamente diferente. É aí que a gente tem que se adequar, né? Isso. Pode ser o mesmo produto, não tem problema, mas você oferecer de formas diferentes, Sim, tá? Não só de formas diferentes, né? Mas também em plataformas diferentes, né? Porque, poxa, muita gente ainda está acostumada a ler livro e não larga essa plataforma, tá? Mas hoje você produzir um vídeo muitas vezes performa muito melhor e atinge muito mais gente. Então é muito interessante a gente ver por esse lado. sim, é legal você trazer isso mesmo, porque é o que eu enxergo hoje, né, cara? Essa faixa etária mais nova, ela tem um poder muito grande de Sim, investimento, que o mercado ainda não. não tá buscando. Parece que ele não tá enxergando, parece que ele duvida muito, né? Porque geralmente a gente ouve, pô, é depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50 que você constrói um patrimônio. Mas, cara, se a gente pegar a geração de hoje em dia, você perguntar pra uma criança o que ela quer ser influencer. Você vai pegar um adolescente de 20 anos que é influencer, o cara já tem um puta de um patrimônio. E aí é onde tá. Eu enxergo que tem uma faixa do mercado muito bacana para isso. Beleza, não é a proposta para todas as empresas. Tem empresas que querem realmente ter o seu nicho ali dos 35 para cima. Mas tem uma parcela muito grande de adolescentes, de jovens, vamos se dizer, que tem um potencial muito grande de investimento, e esse jovem que ele tem esse potencial de investimento, ele vai indicar para os outros amigos dele, ele vai indicar para as outras pessoas que estão em volta dele. E esse jovem que tem esse potencial de investimento, aonde que ele consome? Sim, Né? sim. Onde que ele está consumindo conteúdo? Onde chega a informação nele? Aonde que essa informação está sendo chegada até ele? De que maneira que ele consome? Cara, é através do vídeo, é através das redes sociais, é através de uma internet. Né? Então, até o ponto de dificuldade para as empresas, pô, é captação, trazer novos clientes. Cara, você trazer clientes mais velhos é mais difícil. Porque geralmente esses clientes eles vêm de indicação. Ele já vem de alguém da família que confia e indica. Tem uma postura mais conservadora. Postura totalmente mais conservadora. Então, é natural que seja mais desafiador você conseguir captar um cara desse. Agora, pessoas mais jovens, elas estão aí, elas estão na internet, elas estão nas redes sociais. Então, é muito mais fácil de você alcançar esse tipo de público também através desse tipo de conteúdo, né? E outro ponto muito interessante que você falou, né? Gente mais jovem, ela tem de ter um perfil de investidor diferente, bem mais agressiva. Sim, Então ele não tem medo de apostar. sim. Também é outro ponto diferente, assim. E é um cliente que você tem que nem, vou dar uma exposição. Você tem um cliente de 25 anos. Cara, esse cara tem mais 50 anos aí pela frente, tranquilamente, para Exato. você cuidar do patrimônio dele. Sim. Mas 50 anos, né? Então, se for pensar no longo prazo, Pô, cara, isso daí é lindo. Imagina você tá com um potencial de jovem pra caramba aí querendo investir, você catar uma puta de uma parcela do mercado que não tem ninguém olhando, porque vou ser bem sincero contigo que o mercado ele olha muito mais para esse lado conservador, sim. e ter esse potencial e ainda um potencial de 40, 50, 60 anos do cara tá investindo. Assim, é muito grande, né? Para o mercado financeiro que gosta de olhar no longo prazo, a gente também gosta de olhar para o longo prazo. E a gente enxerga que os jovens também têm um potencial muito grande de investimento. Sim. Um exemplo muito fácil, né? A gente está falando da produtora de casamento e a gente no mercado financeiro, né? Poxa, você pega um senhor que a vida inteira investiu em imóvel e ele vive de aluguel, a renda dele é essa, né? Pô, ele vai procurar uma coisa como FII, por exemplo, né? Sim, sim. Agora você pega um jovem de 20 anos que ele não tem nada físico,
exatamente o oposto É o desse contrário. primeiro exemplo, É né? o contrário. O negócio dele é tudo digital, Sim. né? Qual que é o mindset dele? Como que ele vai ser convencido de colocar o dinheiro dele na tua assessoria? É muito, muito diferente. Como você tem que abordar esse cliente. Sim. Não, e até trazendo ponto também, assim, por mais que tenha esse público um pouco mais tradicionalista, mas eles também estão nessa roda de hoje em dia de consumir o conteúdo pela internet, cara. Sim. Né? Não é mais ali, ah não, a pessoa é mais velha, ela não tem nenhum celular. Não, para, que época que você tá. Uhum. Hoje, desde uma criança de 5 anos até um senhor de 80, 90 anos tá com o seu celular na mão. Sim. Né? Só que aí é o que você falou, cada tipo de perfil de cliente requer uma comunicação diferente. Exato. É aí que eu acho que a Nambu, né? É aí que eu vejo que a Nambu brilha de novo. Sim. A gente consegue transitar muito bem entre esses clientes, né? E outra, a gente atende empresas aqui que, cara, o CEO tem 30 anos. Sim. E a gente atende outras empresas também que o CEO tem 80 anos. Uhum. Né? Você fala assim, porra, caramba, os dois na mesma agência? Cara, sim, porque a gente consegue conversar muito bem com todas as áreas, eu digo assim, todas as áreas dentro do mercado financeiro, a gente consegue conversar com todos os públicos dentro do mercado financeiro. Então, assim, por que a gente está falando muito, né? Pô, a Nambu. É porque hoje, dentro do mercado, cara, não tem uma empresa que faça o que a gente faz. Não tem uma empresa especialista no mercado financeiro. Se você colocar aí no Google, marketing para o mercado financeiro, vai aparecer entre as suas pesquisas a Nambu. Se você colocar numa inteligência artificial, vai aparecer entre as pesquisas a Nambu. Porque a gente já vem fazendo um trabalho de posicionamento de marca que é voltado para esse mercado. E é um mercado que é deficiente disso, cara. Uhum. É muito deficiente. A gente foi na Expert mesmo agora, né? Faz pouco tempo, e a gente viu que tem muita empresa ali com stand milionário. Só que, cara, você chega no stand e fala, mano, o que esse cara faz? Uhum. Né? Tem uma TV ali passando um cara surfando. Uma moça fazendo yoga, né? Tipo assim, fala assim, mano, o que essa galera faz? Eu não sei. Por quê? Cara, não adianta você investir alto num stand e você não ter uma comunicação que acompanha. Né? Eu até entrei em contato com uma pessoa que ia ter um stand da empresa dela lá na Expert. A gente conversou, bati um papo, mostrei todas as possibilidades. Cara, no final o cara contratou, ele falou que chamou um sobrinho dele lá pra fazer uns vídeos. Eu, sendo bem sincero, eu quase dei risada na cara dele. Porque eu ficava, cara, você tá... não sei em que planeta que você vive. Você tem uma empresa aí com 2, 3 vídeos de custódia, gastando 500 pau pra ter um stand e contratando seu sobrinho pra fazer vídeo pra rede social. Cara, nada contra o sobrinho. Nada contra o sobrinho. Talvez ele faça até um trabalho bacana. Só que assim, é esse tipo de material que realmente vai converter? É esse tipo de material que vai gerar valor pro seu cliente final? Duvido muito. Duas coisas, né? De novo, né? Você vai ter por aquilo que você pagou. Né? E outra, né? Poxa, o audiovisual, a foto, é a primeira camada de contato que você vai ter com o teu cliente, né? Pô, como que você vai apresentar isso? Você gastou meia milha no stand e você vai lá, usa foto de celularzinho, assim, de qualquer jeito. Sim, que não tem qualidade, que não tem uma edição profissional, que não tem uma pessoa por trás que entende qual é a comunicação que tem que ter para poder atingir o seu cliente. Porque é aquele negócio, cara, o sobrinho ele pode fazer um vídeo bacana. Sim, o celular pode também fazer material. Cara, hoje em dia celular aqui é que nem uma câmera. Grava em 4K, faz um monte de coisa. Hoje você tem inteligência artificial. Só que a pessoa que está fazendo isso por trás? Ela conhece o mercado? Ela tem as manhas do mercado? É aí onde está a diferença, né? Que você não encontra isso num sobrinho seu. Você vai encontrar isso dentro de uma empresa que é especialista no mercado financeiro. Não tem o que fazer. Aí que uma pessoa de senso comum vai mostrar do teu stand, né? Vai mostrar um cafezinho, o pessoal conversando e tal. Sim. Mas e teu business? Sim, exatamente. Exatamente. Cara, é isso, assim, são os desafios que a gente tem, né? Até o Boca do Funil ele é para isso mesmo, assim, para falar, para dar umas desabafadas. Aqui a gente tá para falar mesmo, para tocar o dedo na ferida onde tem que tocar. Não tem o que fazer. Esse é o posicionamento que a Nambu adota já faz um tempo. Falar o que o mercado precisa ouvir, trazer tendências, abrir um pouco mais a visão de um mercado que é super tradicional e que muita empresa que é tradicional tá ficando para trás, enquanto tem empresa que abriu faz nem um ano e já disparou. Tá nadando de braçada. Tá nadando de braçada, assim, tranquilamente. Então, assim, pensa muito bem o que você tá fazendo com a comunicação da sua empresa. É na mão de certas pessoas ou é na mão de outros tipos de pessoas? Pensa muito bem nisso. Vitão, agora deixa um recado para quem está assistindo a gente, deixa um recado para aquele empresário que ainda está aprovando post, que acha que uma entrega de um vídeo é só para postar nas redes sociais. Deixa um recado final para quem realmente ainda tem dúvida do quanto a comunicação audiovisual é importante para a empresa dele.
Então, acho que o mais importante é você ter consciência de que você não está contratando só um videozinho para postar em rede social. Tá vindo tudo junto, um know-how, toda uma bagagem de experiência. Então, você vai ter uma ferramenta na tua mão de prospecção, um relacionamento com o teu cliente muito mais fortalecido, um posicionamento de marca. Então, você vai direcionar para que algo que você está tirando. Então, não é qualquer coisinha assim que você está produzindo. Então, se você não entendeu aqui o que a gente está te propondo, entre em contato com a gente, o Ian vai te atender com toda atenção e carinho, certamente vai clarear toda a nossa disposição aqui para você. E é isso, Vitão. Cara, valeu pelo Valeu. papo. Eu acho que a gente conseguiu aqui passar, clarear muito a mente das pessoas em relação ao audiovisual, trazer alguns questionamentos, né? Eu acho que debates que nem esse que a gente tem na Boca do Funil, cara, é bacana justamente isso. Pra, cara, gerar reflexões, gerar insights, né? Fazer com que o pessoal entre em contato, converse com a gente, não sacanhe, não fica com medo, aqui ninguém morde. Uhum. Certo? Vitão, Isso. valeu, obrigado. E para você que quer gerar Valeu, pessoal. resultado para sua empresa, vem para Nambu.